Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Hoje vai ser uma bênção, hein? Uma bênção. Pastor Fernando vem com uma mensagem, Pastor Adson com nossa, com nossa lição de escola sabatina. Hoje vamos ter um mural de oração especial, um mosaico. Já abre a sua câmera, peça para que o Espírito de Deus nos guie e chame você para esse momento de oração. Vai ser uma bênção, vai ser uma bênção. Ontem à noite estive na Igreja Central, aqui de Brasília, junto com o pastor Joaquim, a irmã Mariazinha, uma querida da Sala 57 que estava coordenando a vigília. Foi uma bênção. Pastor Gilson Magalhães pregou primeiro, depois eu fiz uma outra mensagem e nós falamos sobre a linda e maravilhosa pessoa do Espírito Santo. Sabe, em muitos lugares no Brasil e fora do Brasil, está desencadeado um processo em que a pessoa do Espírito Santo tem sido estudada, tem sido apresentada ao povo adventista. E ontem, enquanto eu estudava, encaixando a minha mensagem na mensagem do pastor Gilson, que ele falou sobre a necessidade do batismo diário do Espírito Santo, e logo em seguida eu mostrei biblicamente e dentro do Espírito de Profecia que nós estamos na fase em que o período é para pedir. A dispensação é do pedido do Espírito. Eu via nos olhos de alguns irmãos, irmãs queridos, a expressão, eu não sabia disso. Ontem de manhã, eu estou fazendo um final de semana de poder na minha igreja. Na minha última, eu tenho 4 igrejas. Já fiz 3 finais de semana com Santa Ceia no final. Ontem, sexta-feira, eu comecei na última igreja e preguei pela manhã o mesmo tema que preguei na vigília, ontem à noite. E estava conosco uma irmã que frequenta uma das nossas igrejas e que estava visitando aquela naquele dia. Ou seja, ele é da sede, estava na igreja do Val 1. E aí ela falou, não, é bom que a gente recapitula. Eu tenho 20 anos de adventismo. E ela disse, pastor, eu não sabia que eu estava na fase em que a dispensação é para aqueles que pedem o Espírito. Lucas, no capítulo 11 e no versículo 10, vai deixar muito claro isso. Vocês que são pais maus, sabem dar boas coisas aos filhos, quanto mais eu, Pai bondoso, misericordioso, gracioso, justo, amorável, darei o Espírito Santo àqueles que me pedirem. A dispensação é para quem pede. Período é para quem pede. Quem pede tem. Quem não pede não tem. Quem é rebatizado tem. Quem não é rebatizado não tem. E isso define quem é carnal e quem é espiritual na igreja. Eu não estou dizendo que todos da sala 57 são espirituais porque participam da sala 57. Não. Porque participar daqui é uma coisa, é importante. Mas praticar o que houve aqui é mais importante do que estar aqui. Que às vezes você está aqui e não pratica. Mas uma coisa é fato: quem recebe o rebatismo do Espírito todo dia, e entrega a vida para ser controlada, é espiritual. Quem não faz isso, não é. A diferença entre o carnal e o espiritual é essa. A diferença entre a virgem louca e a virgem prudente é essa. A diferença entre quem está no caminho estreito e no caminho largo é esta. A diferença entre quem é joio e quem é trigo é esta. A diferença quem está na luz ou nas trevas é esta. A diferença quem está perdido e salvo é esta. Está havendo um despertamento para pregar sobre a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Eu glorifico a Deus por isso. Pastor Lucas Alves, que vai estar conosco desde quarta até domingo desta semana, está nesse mesmo período fazendo uma semana de oração em São Paulo. Sabe qual é o tema? A pessoa do Espírito Santo. Vê como a gente tem muitos lugares, começando com isso. Irmão, Jesus está voltando.
E uma evidência de que Jesus está voltando é que o povo dele está despertando para a necessidade do poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus e glória a Deus por isso. Bom dia para você. Que esse domingo seja uma grande ventania, porque o vento sopra onde quer e nós ouvimos a voz dele. E aí somos guiados como ele deseja. Vamos orar? Eterno Deus e bondoso Pai, louvado seja o teu nome, tua graça, tua bondade, teu amor, tua justiça. Cobre-nos, Deus eterno, com tua bênção esta manhã, final de madrugada, início da manhã. Querido Jesus, obrigado, porque o Senhor é maravilhoso, centro do plano da redenção. Nossa esperança está no Senhor. Ansiamos vê-lo voltar nas nuvens dos céus. Queremos imitar a Ti, sermos semelhantes ao Senhor. O Senhor é tudo em todos. Bom dia. Perdoa, Senhor Jesus, nossos pecados. Batiza-nos com Teu Espírito Santo. E amado, poderoso, gentil e agressivo Espírito Santo de Deus, faz os cortes mais profundos em nosso caráter. Aquele lugar onde nós não revelamos aquilo que não é visto, os cortes mais profundos, para que de fato sejamos semelhantes ao Senhor. Tudo isso pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Espírito Santo, toma conta dessa reunião. Assume o controle dela e faz como o Senhor quiser. Agora no nome precioso de Jesus. Amém, amém e amém. Bom dia com alegria, uma alegria estar aqui com vocês nessa manhã, na sala 57, para compartilhar com vocês uma mensagem da Palavra de Deus. Quero agradecer ao pastor Wagner pelo convite. Já faz algum tempo que eu não fui o responsável pela mensagem, e quando o pastor Wagner perguntou se eu tinha uma mensagem aqui pronta, eu falei para ele, ó, já está na ponta da língua, né? Porque assim como o pastor Adson, essa temática do Espírito Santo e os pastores que estão aqui, ela tem tomado assim a maior parte do meu tempo, das minhas mensagens, estão indo nessa direção, porque cada vez a compreensão de que nossa necessidade é o batismo no Espírito Santo tem ficado mais claro na minha cabeça, e eu tenho pregado sobre isso, tenho procurado viver isso também, né? Essas evidências do batismo do Espírito Santo, tenho procurado viver isso pela graça de Deus. E então, agora eu tenho tido dificuldade para, quando vou falar, sintetizar a fala, né? Porque o tema do Espírito Santo é muito amplo em toda a Bíblia, e nessa manhã nós vamos procurar aqui apresentar 6 pontos dentro dessa questão do Espírito Santo. Antes de nós irmos para os textos que eu separei nessa manhã, eu quero mandar um abraço aqui para cada irmão e irmã que está conectado aqui no Zoom, no YouTube também, a irmãos de perto ou irmãos de longe. Durante a semana, você não tem me visto aqui, porque eu tenho vivido um período de estudos, e eu tenho tido aulas diariamente a partir das 7:30 da manhã. E nesse período de estudo eu tenho tido alguma dificuldade para poder entrar aqui na sala, né? Mas isso vai perdurar aí por mais 2 semaninhas, e aí já volta à rotina normal, e estaremos juntos aqui com mais frequência. Nesse período de estudos, tenho conhecido pessoas que participam aqui da sala, né? O pastor Steven Tup é um surinamês, e lá no Suriname ele recebe o link da sala 57, né? Ele me falou aqui, a irmã Beth manda para ele, a Val manda oração para ele lá também. Ele disse que lá no Suriname tem uma sala de oração, né? Que é inspirada aqui no movimento da sala 57, é o quarto de guerra, o nome da sala lá. Conheci também a Elisha,
A Elisha, ela mora aqui no Brasil, brasileira, pernambucana, e a mãe dela, a irmã Lourdes, lá do distrito de Xangrande, no Pernambuco. Frequenta aqui a sala também, então quero mandar mais uma vez um abraço para a irmã Lourdes. Mandei um áudio para ela, né, no WhatsApp, e quero aproveitar aqui para mandar um abraço para a irmã Lourdes, lá de Xangrande, no Pernambuco. E mandar um abraço também para meus amados irmãos e irmãs aqui da cidade de Campinas, cidade de Tararé e a cidade de Sorocaba, que são cidades onde eu passei e estou passando no momento, né, aqui na cidade de Sorocaba. Ah, não posso esquecer do Gabrielzinho, né, o netinho do irmão Assis, que é aqui da Igreja do Cerrado, e ele sempre pede para eu poder mandar um abraço para ele, né? Então, um abraço aí para o Gabriel, garotinho aí de seis aninhos, que está frequente aqui na sala 57. Meus irmãos, é, nós vamos, nessa manhã, estudar. Eu quero colocar aqui na tela o tema que nós vamos estudar nessa manhã. Vou compartilhar minha tela aqui com você. E como disse, nós vamos dar uma olhada em 6 passos dentro dessa temática do batismo do Espírito Santo, ok? Então, nós vamos estudar esse tema, o batismo e a liderança do Espírito Santo. Interessante, essa semana minha mãe entrou em contato comigo, minha mãe mora lá no Espírito Santo, e ela falou, Fernando, me fala mais sobre essa questão do batismo do Espírito Santo e tudo mais. Então, hoje vamos conversar um pouquinho sobre o batismo do Espírito Santo. E eu liguei para ela ontem, né? Falei, o pessoal explicou aqui, né? Ontem de manhã falaram sobre o Espírito Santo, à tarde também falaram sobre o Espírito Santo no JA. E eu fiquei muito feliz, né? Como ouvi aqui o pastor Adson mencionando, o pastor Wagner mencionando, de fato, a temática do Espírito Santo, ela tem sido abordada em diferentes lugares da igreja, porque tem ficado evidente que nós precisamos do batismo do Espírito Santo. Hoje, nós vamos trabalhar alguns temas dentro alguns pontos dentro dessa temática, tá bom? E eu quero começar falando sobre a promessa do Espírito. A mensagem de hoje é um apanhado de vários tópicos que nós poderíamos trabalhar independentemente. Alguns já foram trabalhados aqui na sala, a gente vai estar relembrando, mas eu condensei esses seis tópicos numa mensagem só e vou fazer aqui, então, uma apresentação desses tópicos. Primeiro, então, é a promessa do Espírito Santo. Quando João Batista começou seu ministério, ele disse o seguinte, lá em Mateus capítulo 3, no verso 11: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, desde o início da era do Novo Testamento, o Espírito Santo já é prometido. O batismo com ou no Espírito Santo já é prometido para nós. A gente vai ver aqui também que ele já está prometido mesmo no Antigo Testamento, tá? Mas aqui eu estou pegando a partir do Novo Testamento, nós já temos uma promessa. E veja que o sujeito, o realizador do batismo do Espírito Santo é a pessoa de Cristo Jesus. Então, ó, João Batista disse: Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, tá? Jesus, já no final do seu ministério terrestre, pouco antes de subir para o céu, em Lucas 24:49, ele diz assim, ó, Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, veja, a promessa é repetida aqui no finalzinho do Evangelho de Lucas, e aqui ela é chamada de promessa de meu Pai. Então, pelo que nós entendemos, é uma promessa de Deus, ela é executada por Cristo Jesus, tá? Olha esse outro texto aqui, que está no mesmo contexto do texto anterior. Esse aqui é de Atos, que é de autoria de Lucas também, capítulo 1, do verso 3 ao 5. Lucas diz o seguinte, ó, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai,
a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, nós temos aqui a junção dos dois textos. O texto lá de Mateus 3:11 e o texto de Lucas 24:49. E esse texto aqui ele é interessante porque, como disse, Lucas é também o autor do livro de Atos. E ele termina lá no capítulo 24, falando da promessa do batismo do Espírito Santo, e ele começa o livro de Atos falando sobre a promessa do batismo do Espírito Santo. E com isso, ele quer dizer assim, ó, eu estou fazendo uma continuidade de tema, porque ele está escrevendo para um amigo, né, chamado Teófilo. Então, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, que também é de autoria de Lucas, é direcionado a uma pessoa chamada Teófilo. E aí ele começa o livro de Atos falando, registrando essas palavras de Jesus. Isso é depois de ter passado 40 dias com ele, dando as orientações finais. Jesus vai dizer assim, ó, esperem, e aí ele repete, a promessa do Pai, que de mim ouvistes. E aí ele relembra a fala de João Batista, né? Não sei se está aparecendo para vocês aí o barulhinho da minha cadelinha aqui, mas ela está querendo sair. Já ela acalma aí, tá bom? É, então, nós estamos falando sobre a promessa do batismo do Espírito Santo, tá? E eu finalizo esse tópico com esse verso aqui de Atos 2:39. É um verso muito significativo, onde Jesus, aliás, Pedro vai dizer, né? Pedro vai dizer, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Atos 2:39. Então, irmãos, a Bíblia deixa muito claro que nós temos uma promessa do batismo no Espírito Santo. É uma promessa de Deus, ela é executada por Cristo, né? É, Jesus, ele disse, João disse, né? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, tá? Então, e essa promessa é para nós. É importante aqui, o mais importante desse tópico é você e eu entendermos essa verdade, tá? Que essa promessa é para nós. O texto deixa muito claro isso. E nós precisamos receber essa promessa, aceitá-la e apreciá-la. Nós vamos para o segundo ponto, que é o que é o batismo no Espírito Santo. Ah, essa aqui é uma parte, talvez, da que mais gere dúvida em nós adventistas. Eu vou pedir a você licença só um pouquinho, fechar meu áudio e a câmera aqui, só para acalmar aqui essa cachorrinha e já volto, tá bom? Senão ela não me deixa continuar aqui. Pronto. Muito bem. O que é o batismo no Espírito Santo, né? E aí, quando nós falamos do Espírito Santo, é importante nós desmistificarmos algumas coisas, tá? Aliás, a vida espiritual como um todo, ela precisa ser um pouco desmistificada. Nós colocamos muito misticismo na vida espiritual, principalmente é, no meio evangélico, né? O cristianismo hoje ele está muito envolvido com o misticismo, aquela coisa mística, né? Seja de ouvir a Deus a gente tem muito esse lado místico no cristianismo. Aí fala o batismo no Espírito Santo, o que que é e tal. Então eu gostaria de esclarecer essa questão para você. Eu não quero aqui reduzir o poder do Espírito Santo, tá? Então, assim, eu ouvi um pastor que eu tenho acompanhado, ele dizendo o seguinte: os resultados do agir de Deus em nós são maravilhosos, são poderosos, são sobrenaturais. Mas o processo pelo qual Deus trabalha em nós para nos encher do Espírito é um processo simples. É um processo simples. Então, quando a gente fala do batismo no Espírito Santo, o que é que a gente está falando? Eu quero mostrar para você aqui a questão do conceito do que é o batismo, tá?
O batismo, ele tem origem, a palavra batismo tem origem no grego, que significa mergulhar, imergir. Então, quando eu penso em ser batizado com o Espírito Santo, eu preciso entender que é algo semelhante a essa imagem que você está vendo aí. Essa aqui é um recorte de um filme, né, sobre a vida de Jesus, é o momento em que João Batista o batiza. E o que é o batismo? Conforme a gente viu, acabou de ver aí a explicação da palavra, é isso. A pessoa ela é toda colocada dentro da água. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele tem que ver com isso, com uma vida tomada pelo Espírito, tá? Uma vida toda envolvida. Veja que o que é batizado não fica com nenhuma parte para o lado de fora. Portanto, qualquer batismo, né, só abrindo um parênteses, qualquer batismo em que a pessoa não seja colocada dentro d'água não está alinhado com o batismo bíblico. Esse que você está vendo é o batismo bíblico. Então, ser batizado no Espírito é o quê? É ter uma vida toda tomada pelo Espírito Santo, tá? É, o batismo de Jesus é muito importante. Ele é mencionado nos quatro evangelhos, né? Ele é mencionado nos quatro evangelhos. Aqui no Evangelho de João aparece um pouco mais, um relato um pouquinho diferente do de Mateus, Marcos e Lucas, mas o contexto do batismo de Jesus é mencionado nos quatro evangelhos. Então, o batismo é algo importante. Então, o batismo no Espírito Santo, ele é importantíssimo para nós. Eu separei o relato de Lucas, capítulo 3, versos 21 e 22, que diz assim: E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então, o batismo no Espírito Santo é algo que acontece ali no momento do nosso batismo nas águas, ok? Ele acontece no momento do nosso batismo nas águas. Jesus deixou esse exemplo aqui para nós. E eu quero sugerir a você que leia essa descrição do batismo de Jesus com o Espírito Santo no livro O Desejado de Todas as Nações, tá? Ela comenta ali esse episódio, né? Jesus ele é batizado e aí ele sai da água e ele começa a orar tendo em mente as pessoas com quem ele ia trabalhar, os corações duros, né? Então ele pede ali capacitação para exercer o seu ministério, tá? E aí o céu responde, Deus do Pai, e envia o Espírito Santo em forma corpórea de pombo. Tá? Então o batismo no Espírito Santo está muito associado com o batismo nas águas, ok? E agora a gente vai desenvolver então essa essa temática. E aí, é, 1 Coríntios 12, verso 13, diz assim, ó, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo. Quando é que nós somos batizados no corpo de Cristo? Quando é que nós somos inseridos no corpo de Cristo oficialmente? É por ocasião do batismo. E aqui Paulo falando aos Coríntios sobre o ministério do Espírito Santo, os dons espirituais, ele diz, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo. Então, fomos introduzidos no corpo de Cristo através do batismo, nós fomos batizados em um só Espírito. E aí ele vai dizer, né, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, independente da nossa origem étnica, biológica, o processo é o mesmo. Fomos introduzidos no corpo de Cristo através do batismo, fomos batizados com o Espírito Santo. Isso aqui é a regra, ok? Isso aqui é a regra. Não podemos dizer que não há outra forma da pessoa ser batizada no Espírito, ok? Isso aqui eu estou dizendo da regra. Mas podem existir algumas exceções. O que eu estou querendo dizer? É que eu não quero limitar o batismo, a unção do Espírito Santo apenas ao batismo nas águas, ok? E nem a ação do Espírito Santo, porque a pessoa que é batizada na água, ela só chega até lá pelo agir do Espírito Santo. A vida cristã, a caminhada cristã, ela começa em todo o tempo, é o Espírito Santo trabalhando na vida da pessoa. Ok? Ele que começa a gerar aquela necessidade, né, aquele senso de necessidade de buscar a Deus e tal. E é muito bonito ver isso. Mas, via de regra, nós somos batizados no Espírito quando somos batizados nas águas e, assim, inseridos no corpo de Cristo, que é a igreja. Ok? Vamos avançando aqui. O profeta Ezequiel, ele tem uma visão lá no capítulo 47,
que também esclarece um pouco sobre o que é o batismo no Espírito Santo. Veja o que Ezequiel escreveu aqui, Ezequiel 47, do verso 1 ao 5. Ele diz assim, ó: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora, até o portão exterior que dá para o leste, e eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não podia passar andando. Deixa eu interromper aqui a transmissão para a gente ter uma comunicação melhor. Nós estamos falando o que é o batismo no Espírito Santo. Essa visão de Ezequiel é uma maneira em que ele ilustra esse processo do Espírito Santo nos tomando e nos dando vida. Agora, há aqui uma progressão. O Ezequiel, ele está caminhando, né, e ele vai andar 500 metros com água no tornozelo. Depois ele vai progredindo, né? Mais 500, 500 e 500. Ele anda 2.000 metros, 2 quilômetros até estar em águas profundas. O batismo no Espírito Santo, ele não é uma experiência única. Não é uma experiência única. Ele é uma experiência constante e a gente vai abordar isso daqui a pouquinho também. Agora, na definição do que é o batismo no Espírito Santo, é importante que nós entendamos que Ezequiel ele está sendo conduzido e ele não fica parado à margem do rio. Ele não fica parado à margem do rio, mas ele vai caminhando o rio adentro. E ele tem água no tornozelo, ele tem água no joelho, água na cintura, até chegar em águas profundas. Então, o batismo do Espírito Santo não é eu ter mais do Espírito. O batismo no Espírito Santo é o Espírito ter tudo de mim. Coloca essa frase aí no seu coração e na sua cabeça. O batismo no Espírito Santo não é eu ter mais do Espírito, mas é o Espírito ter tudo de mim. Ezequiel ele vai sendo levado para dentro da água. E aqui eu gostaria de fazer uma comparação. Você que já foi a um rio, uma lagoa, uma praia e levou seus filhos, você vai entender isso que eu vou dizer agora. Tem pessoas adultas, né, que estão aqui na sala, que, assim como eu, não são exímios nadadores e por isso não entram em águas profundas. A gente fica na parte rasa. Por quê? Porque na parte rasa a gente tem segurança. Eu me lembro, né, eu tenho duas filhas e a Carolina, a que é a mais nova, ela ela vai na praia desde muito cedo, desde que ela tinha 6 meses, né? Ela nasceu no mês de julho, lá na cidade de Jundiaí, e em dezembro a gente viajou para visitar nossos familiares no Espírito Santo, e sempre que a gente vai ao Espírito Santo, a gente vai à praia. E aí a gente foi na praia, desde os 6 meses. Dessa vez ela nem não andava, né? Só ali no bebê conforto e tudo mais. Aí na próxima vez, já com 1 aninho e meio, aí ela já andava, mas a Carolina não saía da areia. Ela só ficava na areia. E aí depois ela começou a ir para aquela espuminha que a onda causa ali. Quando a onda chega, né, na areia, ela causa uma espuminha. A Carolina só ficava ali. Ela tinha muito medo. Ela não ia mais. Hoje a Carolina está com 7, quase 8 anos. Agora no mês que vem ela vai fazer 8 anos. E aí ela, agora na última vez que nós fomos, ela já foi um pouco mais para dentro da praia. Ela já tem criado coragem. A visão de Ezequiel é nesse sentido. Nós precisamos avançar no que diz respeito a ser batizado com o Espírito Santo. Você viu, eu mostrei para você aqui, né, uma imagem de Jesus sendo batizado. Ele é todo coberto pela água. E a visão de Ezequiel vai nessa direção. O batismo no Espírito Santo é o Espírito Santo nos tomando por completo. Nos tomando por completo. Agora, existe uma parte que é nossa, que é uma progressão. E tem crente que se satisfaz em ter a água no tornozelo. Por quê? Porque ele tem segurança, ele tem o controle.
Agora, você já deve ter visto, né? Se não viu, você sabe que é assim. Se você entrar em um rio com a correnteza forte, você não tem o controle, né? Às vezes a gente vê algumas imagens tristes de inundações, né? Os rios, quando sobem muito, as pessoas sendo levadas pela correnteza, os carros sendo levados. O batismo no Espírito Santo é semelhante àquilo ali. É você ser tomado por completo, você ser guiado pelo Espírito. Mas às vezes nós resistimos a isso e escolhemos ficar com água no tornozelo, água no joelho, água na cintura, por quê? Porque a gente ainda tem controle. Quando eu vou à praia, é. Ah, perdão. É, olha aí para eu sarar dessa gripe. É, quando eu vou à praia, eu fico ali até na região. Meu Deus. Eu fico ali até na região da cintura, porque é onde eu tenho controle. Então, a hora que eu quiser correr para a areia, eu corro para a areia. Mas nós, quando falamos do batismo do Espírito Santo, devemos caminhar para águas profundas, águas em que os pés não toquem no chão, onde nós não tenhamos mais o controle, tá bom? E antes de você pensar talvez em algumas cenas que você já viu aí de pessoas controladas pelo Espírito, fique tranquilo, a gente já vai esclarecer um pouco melhor isso aí, tá bom? Mas nós somos chamados a ir para águas profundas, ok? Nós somos chamados para ir para águas profundas. É, Ezequiel está nos dando aqui, então, essa orientação, tá? Essa orientação. Isso nós falamos sobre o que é o batismo no Espírito Santo. Terceiro ponto, como ser batizado no Espírito Santo. Como? Aqui nós vamos ver alguns passos para que nós sejamos batizados no Espírito Santo. O primeiro, é importante nós entendermos que há um preparo. Lembra que eu mencionei que o batismo do Espírito Santo já está prometido, mencionado lá no Antigo Testamento? Joel capítulo 2, verso 28 e 29, ele diz: "E acontecerá depois disso". Depois de quê? O profeta descreve um processo de preparo, um processo de preparo que envolve jejum, que envolve busca, que envolve oração. Esse processo envolve uma busca coletiva. No capítulo 2, Joel convida todo o povo de Israel, do sacerdote às crianças de peito. Ele diz lá no capítulo 2, ele chama as crianças de peito, ele chama o noivo, ele chama a noiva, os recém-casados, ele chama os sacerdotes, todo o povo é convidado. E aí, depois que o povo se envolve nessa busca, é que ele vai dizer: "E acontecerá depois disso, que derramarei meu espírito". Então, como é que eu sou batizado no espírito? Existe um processo. Esse processo envolve a busca, esse processo envolve a oração. Muito interessante esse texto, pastor Wagner, acho que até mencionou aqui, Lucas capítulo 11. Veja o que diz o verso 1, Lucas 11, verso 1, e depois do 9 ao 13. Diz assim, ó: Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Esse é o verso 1, tá bom? Agora, é, Jesus vai atender ao pedido desse discípulo. O pedido é: ensina-nos a orar. Isso aqui é muito importante. Como ser batizado no Espírito Santo? Jesus vai ensinar a orar. Primeira coisa que Jesus faz é repetir a oração do Pai Nosso. Se você continuar lendo ali a partir do verso 2, Jesus vai repetir a oração do Pai Nosso. Então Jesus está atendendo aqui: ensina-nos a orar. Veja na mente de Jesus o caminho da oração. O que é oração na mente de Jesus Cristo? Isso aqui é algo que me impressiona. O discípulo pede: Senhor, nos ensina a orar. Jesus repete o Pai Nosso. O texto não está aqui na tela, aqui está o verso 1 e o versos 9 a 13. Depois, Jesus conta a parábola do amigo que recebe uma visita à meia-noite e não tem comida em casa. E aí ele vai até a casa do amigo, o vizinho, para pedir pão. Ele vai pedir 3 pães. Então, ó, Jesus está ensinando a orar. E aí, depois dessa parábola, Jesus vai dizer os versos 9 a 13, que diz assim, ó: Peçam, por isso digo a vocês: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos,
quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Você viu onde desagou, onde desembocou o ensinamento de Jesus sobre oração? O pedido no verso 1 é: Senhor, ensina-nos a orar. Jesus repete o Pai Nosso. Jesus conta a parábola do amigo importuno que sai para buscar pão e ele termina com essa citação. Perdão aí, gente, por esse ruído na nossa comunicação, tá? É, e Jesus vai terminar aqui pedindo ou nos orientando a orar pelo Espírito. Então, em resumo, ensinar a orar para Jesus é ensinar a pedir o batismo do Espírito Santo. Irmãos, isso aqui é importante de nós entendermos. E eu, assim, fico convencido, cada dia mais, que a nossa vida deve orbitar em torno dessa unção do Espírito. Em torno dessa unção do Espírito. E aí, antes que alguém possa dizer assim, mas pastor, e Jesus Cristo, onde é que fica nesse processo? Eu cito para você Efésios capítulo 3, a partir do verso 14. Ali Paulo vai dizer aos Efésios: eu peço a Deus que fortaleça vocês mediante o agir do Espírito no homem interior. E a primeira consequência, eu já preguei sobre isso aqui na sala, a primeira consequência, o primeiro resultado do agir do Espírito, ele vai dizer assim, ó, assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Então, meu amigo, não tem como receber a pessoa de Cristo no coração sem o agir do Espírito. Por isso o Espírito é tão fundamental e por isso na mente de Jesus, ensinar a orar é ensinar a pedir o batismo no Espírito Santo. Como é que eu sou batizado no Espírito Santo? Preparo. Segundo ponto, oração. Oração específica pelo batismo do Espírito Santo. E aí o apóstolo Paulo tem um conselho para nós. E aqui eu vou falar sobre aquela questão das águas profundas, de você ser controlado pelo Espírito. Efésios 5,18, Paulo diz assim: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Eu estou usando aqui a Nova Almeida atualizada, tá? E é interessante porque na Almeida Revista e Atualizada, Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, como se ser cheio do Espírito fosse uma obra nossa, apenas nossa. Mas a Nova Almeida atualizada, ela traduziu isso com um sentido mais próximo à ideia original de Paulo. Ele diz: não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui novamente, tá? E você está vendo entre parênteses aí, né? Efésios 4, 17 a 32. Por que que eu coloquei entre parênteses? Primeiro é importante que nós entendamos o seguinte: Paulo parece falar de duas coisas muito diferentes. Ele diz assim, ó, não se embriaguem com vinho que leva à dissolução, mas enchei-vos do Espírito. As duas coisas parecem estar completamente separadas, completamente desconectadas. Parecem, apenas parecem. Por quê? Onde o álcool atua? Na mente. O álcool vai atuar diretamente na nossa mente. Onde que o Espírito atua? Na mente também. O Espírito Santo atua na mente. Não é no pé, não é no olho, não é na mão, é na mente. Por isso que Paulo compara, faz uma comparação por contraste. Ser cheio de vinho com ser cheio do Espírito. Porque ambos vão controlar a mente da pessoa. Ambos vão controlar a mente da pessoa. Ou o álcool, ou o Espírito. Então, Paulo está dizendo assim, ao invés de você ser cheio de álcool, em que a dissolução, ele diz na Almeida Revista Atualizada, ou devassidão, ele usa aqui, seja controlado pelo Espírito. Lembra que eu mencionei o texto de Ezequiel 47, de nós irmos para águas profundas? É, e aí eu falei, né, que ser cheio do Espírito não é eu ter mais do Espírito, mas é o Espírito ter tudo de mim. E a ideia de águas profundas é um lugar em que não dá pé. Eu não tenho o controle mais. Eu não tenho o controle, mas eu sou guiado pelo Espírito. Esse texto de Efésios 5,18, ele diz, não se embriague com vinho em que há dissolução. Quando nós olhamos o batismo do Espírito Santo na compreensão de alguns evangélicos, parece mais que a pessoa está cheia de vinho do que do Espírito. Perder o controle, perder o controle em águas profundas
ser tomado totalmente pelo Espírito não significa algumas coisas que a gente vê em algumas igrejas, em alguns vídeos na internet. Eu vi aqui um vídeo na internet um dia desse no YouTube de um irmão, né? Não, lá não aparece qual é a denominação, mas ele estava no momento de batismo no Espírito Santo e no meio da igreja tinha uma pilastra. E ele sobe na pilastra, igual as pessoas sobem em pau de sebo. E aquilo ali é dito que é cheio do Espírito. E aí tem pessoa que cai, tem pessoa que rola, tem pessoa que imita um animal. Irmãos, Paulo está dizendo assim, ó, não se encham de vinho, porque isso leva à dissolução, isso leva ao descontrole, isso leva à devassidão. Então, perder o controle em águas profundas é ser guiado, é você ser carona e não motorista. É isso que é perder o controle em águas profundas. Não é fazer essas coisas que beiram o ridículo, que expõem o evangelho ao ridículo, tá? Ah, o pastor pregou na sala 57 que eu devo perder o controle, vou sair por aí rodopiando, pulando. Não, não é isso. Tá? Perder o controle é assim como uma pessoa é embriagada. Você que já conviveu com pessoa embriagada, você sabe como é que é. A pessoa ela é totalmente tomada pelo álcool e aí ela faz coisas que ela, né, ela está embriagada, faz coisas no dia seguinte, quando a pessoa está sóbria, você diz, poxa, fulano, olha o que que você fez ontem, você precisa parar de beber. Você fez isso, você fez isso. Ela diz, não, eu não fiz isso, não. Não, eu não. Então ela está controlada pelo álcool. E aí ela vai fazer coisas ruins. A pessoa controlada pelo espírito, ela vai ser guiada pelo espírito, ela vai ser carona, né, sentar no banco do carona e deixar o espírito ser o motorista, e ela vai ser guiada pelo espírito. Mas ela vai fazer coisas boas. Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23 fala das obras do espírito. Então, ser controlado pelo espírito, né, é você produzir o fruto do espírito. Qual é o fruto do espírito? Amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Veja, domínio próprio. Então, gente, quando nós ensinamos aqui, né? Ensinamos não, quem ensina é a Bíblia, né? A gente só está repetindo aquilo que a Bíblia fala. Ser cheio do Espírito, ser batizado no Espírito, é ser guiado pelo Espírito. Tá bom? Agora eu coloquei ali Efésios 4, do 17 ao 32. Paulo diz assim: deixem-se encher. Tá? Então ali está na voz passiva, ou seja, é uma ação que alguém vai realizar em mim. Então, ser cheio, como ser batizado no Espírito, é o tópico que a gente está trabalhando. É uma parceria entre nós e Deus. A promessa é do Pai, a execução da promessa é de Cristo. João disse lá em Mateus 3,11: Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, é uma parceria. Qual é a minha parte? Aí entra Efésios 4, do 17 ao 32, onde Paulo vai dizer assim: quanto ao homem, quanto ao velho homem, eu vou dizer a vocês que se despojem. A palavra ali é tirar a veste. É você tirar o velho homem, como você tira uma roupa suja, e você então vai ser cheio do Espírito. E aí, ser cheio do Espírito, deixem-se encher do Espírito, é como uma memória de telefone celular. Você que está me vendo aqui, me ouvindo, teve dia já que você pegou o celular para tirar uma foto e veio uma mensagem. Não é possível tirar foto da memória, o telefone está cheio. Não cabe mais nada dentro. Então você precisa tirar alguns materiais de dentro do seu celular, seja vídeo, seja foto, seja documentos. E aí você esvazia a memória do seu celular e você consegue colocar mais coisas. Tem muitas pessoas que dizem, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, mas está cheio de si mesmo. Está cheio de séries, está cheio de filmes, está cheio de leituras impróprias. Como é que o Espírito entra? Não tem como. Então, quando Paulo diz, não se embriaguem com vinho em que há devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, antes disso ele deu a dica, esvaziem-se do velho homem, esvaziem-se do velho homem, tá? E depois ele vai dar sequência no como vive a pessoa cheia do Espírito ali nos versículos seguintes. Ok? Então nós falamos sobre como ser cheio do Espírito. Ok? O conteúdo é extenso, né? A gente não consegue entrar em todos os detalhes, mas eu estou procurando deixar claro aqui o essencial. E aí, o batismo no Espírito Santo,
como eu disse já, não é uma experiência única. Olha essa citação do livro Parábolas de Jesus. Aqui diz assim, ó, Cristo recebia constantemente do Pai para que nos pudesse comunicar. Cotidianamente recebia novo batismo do Espírito Santo. Nas primeiras horas do novo dia, o Senhor o despertava do seu repouso, e sua alma e lábios eram ungidos de graça para que pudesse transmitir aos outros. O batismo do Espírito, ele não é algo pontual, como o batismo nas águas, tá? A expressão batismo no Espírito Santo, ela pode ser substituída por um enchimento do Espírito, um novo enchimento do Espírito. A ideia é o seguinte: não sei se você já colocou um balde para encher, ou às vezes quando a máquina de lavar está com algum problema, a gente coloca uma mangueira, né, externa ali e coloca a máquina para encher, e às vezes a gente esquece e transborda. Ou coloca o copo embaixo do filtro, né? Abre a torneira e fala, vou só ali pegar um negócio e já volto. E aí quando você volta, o copo transbordou. A ideia é que nós sejamos baldes embaixo da torneira. É enchimento constante, tá? É a gente deixando Deus encher a gente o tempo todo. Então, nós devemos diariamente e mesmo ao longo do dia buscarmos novos enchimentos do Espírito Santo. Aqui eu trago o exemplo da igreja de Atos, a igreja apostólica. No capítulo 2 a igreja é cheia do Espírito. No capítulo 4, 31 diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam, reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Ora, mas eles já não tinham sido cheios, porque em Atos 2 diz: e todos foram cheios do Espírito Santo. Aí passa Atos 3, vem Atos 4, todos eles orando. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Mas não já não estavam cheios em Atos 2? Sim, mas em Atos 4 receberam um novo enchimento, um novo batismo. Então, o batismo no Espírito Santo não é uma experiência pontual. Ah, eu fui batizado com o Espírito Santo no dia que eu me batizei. Estou com água no tornozelo. Tá bom, vou ficar o resto da vida aqui. Não. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai vindo para águas mais profundas. Porque batismo do Espírito Santo não é eu ter mais do Espírito, mas é o Espírito ter tudo de mim. Tá? Então, como ser batizado no Espírito? É, Agora, o que impede o batismo no Espírito Santo? Eu não vou ler os textos, eu vou apenas colocar os tópicos aqui, tá bom? Depois dessa apresentação, eu posso compartilhar com você, é, né, com o seu moderador, e ele vai. E aí você vai ter as citações aí, ok? Mas o que impede o batismo do Espírito Santo? É, Veja que o batismo é dado sob condições, tá? Falta de necessidade de oração. Se eu não tenho necessidade do Espírito Santo, eu louvo a Deus porque ele tem despertado a sua igreja para essa necessidade. E nós temos orado mais pelo Espírito. Experimentar a chuva temporã. O Espírito foi derramado lá no Pentecostes, que é a chuva temporã, é uma referência ao Pentecostes. Agora, se eu não experimento o Espírito, que já foi derramado na entronização de Cristo, conforme Apocalipse 4 e 5, o Espírito já foi derramado lá no ano 31. Então já tem 2.000 anos que o Espírito Santo foi concedido ao ser humano lá no Pentecoste. Mas se eu não tenho um relacionamento com o Espírito Santo hoje, eu não vou receber a chuva serôdia, que é o derramamento final do Espírito Santo, tá? E estar disposto a ser guiado, usado e guiado pelo Espírito. Esse aqui eu quero ler essa citação, tá? Então, assim, ó, muitos há que creem e professam reclamar a promessa do Senhor, falam acerca de Cristo e acerca do Espírito Santo, e todavia não recebem o benefício. É aqui, ó, é, importante você estar atento a isso. Porque tem gente aqui na sala, eu estou orando, eu estou pedindo, por que que não estou recebendo? Não entregam a alma para ser guiada e regida pelas forças divinas. Mas muitos não se submeterão a isso. Querem dirigir a si mesmos. Essa prometida bênção reclamada pela fé traz após si todas as outras bênçãos. Então, o que impede o batismo do Espírito Santo? Indisposição em ser usado e guiado pelo Espírito Santo. Ah, eu quero ser cheio do Espírito. Para quê? O texto que eu mencionei do parábola de Jesus diz que Jesus recebia constantemente do Pai para que nos pudesse conceder. Então, águas profundas. Não sou eu que tenho controle, mas é o Espírito que me dirige. Eu sou carona, eu não sou motorista. Tá? Então, eu preciso estar disposto a ser usado e guiado pelo Espírito Santo. O que mais impede? Nós precisamos eliminar as dissensões. Irmãos, isso aqui é triste quando a gente vê é, algumas situações na igreja, viu? É triste. Algumas dissensões, né? Aquelas dissensõezinhas ali escondidas, tal. Nós precisamos
Eu gosto dessa expressão aqui de Ellen White, né? Antes do dia dos Pentecostes, os discípulos se reuniram e tiraram dentre eles as desinteligências. Dissensão é burrice, tá, irmãos? É isso que ela está dizendo aqui. Dissensão é burrice. Ela usa a expressão desinteligências. É agir como animal, tá? Mas nós precisamos eliminar as dissensões, tá bom? É, ó, esvaziar-se do eu, já mencionei isso aqui, né? São algumas questões que impedem o batismo do Espírito Santo. Vamos avançando. Penúltimo ponto dentro do batismo e a liderança do Espírito. Para que serve o batismo do Espírito Santo? Para que serve o batismo do Espírito Santo? É importante que você e eu entendamos que Jesus não começou seu ministério sem a unção, o batismo do Espírito Santo. A primeira coisa que Jesus fez, antes de começar o ministério dele, foi ser batizado pelo Espírito. Jesus passou a maior parte da sua vida, aproximadamente 30 anos, numa carpintaria lá em Nazaré. E aí, antes de começar a pregar, o que ele faz? Ele vai até João. Ele é batizado nas águas para nos dar o exemplo e ele recebe o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, ele tem um propósito. Jesus disse para você e para mim qual era o propósito. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Irmãos, o batismo do Espírito Santo, ele tem uma finalidade só: testemunhar-nos de Deus. Testemunhar-nos de Deus. Tá? É para isso que serve o batismo do Espírito Santo. E como vive a pessoa que é batizada com o Espírito Santo? Esse é o nosso último tópico de hoje. Então, Romanos 8, 14 e 16 diz assim: Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, a pessoa que é batizada no Espírito, ela é guiada pelo Espírito. Ela é carona. O motorista é o Espírito Santo. É ele quem guia. Para que serve o batismo do Espírito Santo? Continuando. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. É interessante que Jesus está falando com os discípulos e ele diz assim: Eu tenho muitas coisas para ensinar para vocês, mas vocês não têm condições de aprender agora. Só o Espírito Santo vai dar isso para vocês. Então é necessário, em João 16, ele vai dizer: é necessário que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Se não me engano, é o verso 7. João 16, 7. É necessário, é conveniente, é melhor para vocês que eu vá do que eu fique. Porque eu tenho muitas coisas para ensinar para vocês, mas se eu não for, o Consolador não virá. E se ele não vier, vocês não vão aprender isso. Então, como vive a pessoa que é batizada no Espírito Santo? Ela é guiada pelo Espírito, ela aprende do Espírito. Tá? Uma outra mensagem que eu tenho pronta, pronta não, está semi-pronta, é, são erros e acertos de uma igreja cheia do Espírito Santo. E lá eu trabalho mais esse conceito aqui de João 16, sobre tenho muito que vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Só o Espírito Santo ensina algumas coisas para nós. Tá? Então, quem é batizado pelo Espírito, ele é guiado pelo Espírito e ele é, é ensinado pelo Espírito. Ok? Olha só, uma igreja que é batizada no Espírito. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: Estão aí 3 homens à sua procura, portanto, levante-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Para que serve o batismo do Espírito Santo? Ou como vive uma pessoa batizada no Espírito Santo? Ela é guiada pelo Espírito. Olha só, essa outra citação de Atos 13, 2. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo lhe disse: O Espírito Santo disse: Separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Batizado pelo Espírito, uma igreja batizada pelo Espírito, ela é guiada pelo Espírito. E aí o Espírito Santo vai dizer, alguns capítulos à frente, e percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Por que é importante a gente ser batizado com o Espírito? E viver? Porque, veja, pregar o Evangelho era importante ou não era? Era. Lá na província da Ásia, tinha gente que precisava ouvir o Evangelho? Tinha. A ordem de Jesus é: vão por todo mundo e pregue o Evangelho. Então você e eu podemos ouvir a ordem de Cristo e falar assim: não, Cristo mandou ir a todo mundo, então eu vou a todo mundo. Mas naquela hora,
O Espírito Santo não permitiu que Paulo fosse para a Ásia. Aí o texto continua: chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus, que é uma outra expressão para falar do Espírito Santo, não o permitiu. Ué, mas não tinha gente na Ásia que deveria ser alcançada pela grande comissão? Não tinha gente em Mísia, ou melhor, não tinha gente lá na Bitínia que precisava? Tinha. Só que o Espírito Santo sabe quem são as pessoas que estão prontas já para ouvir o Evangelho. Por isso eu preciso viver batizado pelo Espírito, para que o Espírito me diga: agora você vai falar para esse, agora você vai falar para esse. A gente diz assim: as pessoas não querem saber, as pessoas querem saber, mas tudo tem o seu tempo. Tem pessoa que hoje não está pronta para receber uma mensagem. Tem pessoa que hoje não está pronta. E o Espírito Santo, ele otimiza o nosso tempo missionário. Ele diz: ó, vá com esse aqui. Por isso é importante eu viver no Espírito, porque quando eu saio para entregar livro, não sou eu que escolho para quem eu vou entregar, mas é o Espírito que diz: entrega para aquele ali. Vai em tal casa. Fala com tal pessoa. Porque aqui é a pregação do evangelho que Paulo estava querendo fazer, mas o Espírito Santo diz: não, você não vai para a Ásia. Você não vai para Bitínia. Aí à noite aparece em visão, né? Paulo está orando e ele vê um jovem macedônio dizendo assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí o Espírito conduz Paulo para a Macedônia e ele vai ser uma bênção lá. Então, é, como vive uma pessoa batizada pelo Espírito Santo? Ela é guiada pelo Espírito. Né? Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: este é o caminho, andem nele. Então, a pessoa batizada no Espírito, ela vive sob a liderança do Espírito. Salmo 25, 8 e 9 diz: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Então, irmãos, uma pessoa batizada no Espírito, ela vive sob a liderança do Espírito. Ela vive sob a liderança do Espírito. E por último, o último verso dessa manhã, a palavra de Deus nos diz em Hebreus 3, verso 7 e verso 8. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. E talvez você possa dizer assim: puxa vida, pastor, mas eu não ouço a voz do Espírito. Eu não ouço a voz do Espírito. Aqui, o apóstolo diz: onde o Espírito fala, é no nosso coração. É no nosso coração que o Espírito fala. Ele diz assim: ó, hoje, se ouvirdes a voz, hoje, se ouvirem a voz, não endureçam o coração. As decisões espirituais são tomadas no nosso coração. Jesus disse, né? Do coração procedem as fontes da vida. Aliás, Provérbios 4:23, sobre tudo que deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Jesus vai dizer que os intentos vêm do coração. Então, uma pessoa batizada pelo Espírito, ela vive a liderança do Espírito no seu coração. Ouvir a voz do Espírito nem sempre é ouvir a voz como você está ouvindo a minha. É aquela impressão aqui, ó, na sua mente, no seu coração, dizendo assim: vá por esse caminho, não vá por esse. Faça isso, vá à casa de tal pessoa. Só que às vezes a gente faz assim: ah, é coisa da minha cabeça, né? É coisa da minha cabeça isso. Então, nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Quem é batizado pelo Espírito é guiado pelo Espírito. Então, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o seu coração. Meus queridos irmãos e irmãs, finalizando a nossa mensagem, eu quero fazer um apelo para você. Você ouviu aqui os passos, né? Você e eu temos a promessa, nós precisamos buscar essa promessa, nós precisamos ser tomados por completo pelo Espírito Santo, nós precisamos entender que ser cheio do Espírito é para um propósito, que é pregar o Evangelho, e ser guiado pelo Espírito na pregação do Evangelho. Tá? A nossa vida precisa ser toda conduzida pelo Espírito, toda conduzida pelo Espírito. Desde a obra dele em nós, até a obra dele através de nós é conduzida pelo Espírito. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entender mais sobre o batismo do Espírito, a liderança do Espírito e que nós pratiquemos essa vida no Espírito em nome de Jesus. Amém. E eu daqui só dando glória, irmão, só dando glória, aleluia. Porque, pastor, é, um sermão desse aqui, numa linha fina como essa que você pregou aqui, há 3 anos não era possível.
Cara, isso aqui é linha fina, irmão. É sintonia assim, ó, da fininha esse tipo de conteúdo que você apresentou aqui hoje. E o que me enche o coração de alegria? Que há poucos anos atrás você não faria um sermão desse. Jamais, jamais. Essa compreensão de Lucas 11 ensina-nos a orar. Isso é algo muito novo para mim. Tremendo isso aí, cara. Essa questão do ensina-nos a orar, linkado lá com Efésios, no capítulo 10, que a arma da oração que está contida na armadura é a oração no Espírito. É essa oração que Jesus ensina. A preocupação dele é que a gente ore no Espírito. E como a gente ora no Espírito? Sendo batizado pelo Espírito. Uma coisa tremenda isso, cara. Tremendo. Uma outra coisa que é muito legal, que você comenta aí, é a ideia do embriagado. O cara, quando enche o talo de cana, quem bebe conhece essa expressão, né? Encher o talo de cana, quer dizer, ficar bêbado, embriagado. No outro dia ele bate, eu falei isso na igreja ontem, ele bate a mão na testa e diz, meu Deus, como é que eu fiz isso? Completamente fora de controle. Quando você está cheio do Espírito, e aí o Espírito que controla você, diferentemente do embriagado que bate a mão na cabeça, meu Deus, como é que eu fiz essas coisas? Agora, os que estão controlados pelo Espírito põem a mão na cabeça assim, meu Deus, que bom eu consegui fazer essas coisas. É o contrário, cara. É o É, contrário. Porque enquanto ele controla a si mesmo, ele faz coisas das quais ele tem vergonha, porque a bebida fez ele. E quando eu estou controlado pelo Espírito, eu faço as coisas que me enchem de alegria, que é o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e domínio próprio. Isso aqui é fabuloso. E aí, o outro texto, que diz assim, ó, andai no Espírito, e não satisfareis as concupiscências da carne. A fórmula para não pecar é não só exatamente entender a malignidade do pecado. Isto não será suficiente, irmão. Ah, o pecado é mau, por isso eu não vou cometê-lo. Isto não é suficiente. A Bíblia diz: andai no Espírito. Como é que eu ando cheio dele? Como é que eu estou cheio dele? Batizado todo dia. Ele assume o controle. E por estar cheio do Espírito, eu não peco, não satisfaço as concupiscências da carne. Rapaz, isso que você pregou hoje é sintonia fina, irmão. amém. Sintonia fina. Obrigado, viu? Meu coração se enche de uma extrema alegria. Amém. Louvado seja Deus. E vamos melhorar essa gripe, hein? Vamos, em nome de Jesus. Tem um monte de gente gripada, rapaz. Esse negócio tá pegando todo mundo, né? Tá, rapaz. Então faz uma oração cara, meu coração tá aquecido hoje de manhã. Glória a Amém. Deus. Oremos. Querido Deus e bom Pai, obrigado pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado pelo entendimento, pela compreensão que o Senhor nos tem dado sobre a importância de sermos batizados pelo Espírito e mais ainda sobre a importância de vivermos no Espírito, que é um novo enchimento a cada dia ou várias vezes ao longo do dia, com essa compreensão de desaguar o evangelho eterno na vida das pessoas. Senhor, faz todo o sentido Jesus ter dito aos discípulos que não saíssem para pregar o evangelho até que fossem cheios do Espírito, porque pregar o evangelho é uma batalha espiritual e as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Senhor, nós entendemos que somos chamados para pregar e nós queremos, neste domingo, pregarmos o evangelho, Pai. Eu vou visitar pessoas hoje que não conhecem, que não aceitaram a Cristo ainda. Eu vou pregar na igreja hoje à noite, vou fazer comissão, mas eu não posso fazer isso na minha própria sabedoria humana. Eu preciso fazer isso no poder do Espírito. Assim, meus irmãos e irmãs que estão aqui também, ó Deus, têm familiares com quem vão encontrar, muitos vão se reunir para almoçar hoje, talvez outros vão em festa de aniversário, alguns vão para a feira daqui a pouco. A gente vai encontrar com muita gente, Deus. E a grande comissão nos foi dada, nós somos comissionados para pregar o Evangelho e nós precisamos fazer isso na unção e no poder do Espírito. Portanto, Deus, enche-nos do Espírito, como o Senhor fez com Jesus Cristo quando foi batizado lá no Rio Jordão. O Senhor enviou sobre ele o Espírito para que ele pudesse cumprir a sua missão. Envia sobre nós também o Espírito Santo para que nós cumpramos a missão que o Senhor tem para nós nesse dia. Continua abençoando a vida do Wagner,
que ele possa, ó Deus, continuar exercendo o ministério conforme a tua vontade, que o Espírito Santo, como ele disse quando orou por mim, é uma necessidade para ele também, que ele seja cheio do Espírito, a sua família, o seu distrito, e que o Senhor cumpra a sua promessa em nós, de nos encher do Espírito. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Cara, ferve aqui na minha cabeça só mais um comentário que acho que é muito útil para a gente. Quando na sua mensagem você diz assim, ser cheio do Espírito não é o quanto nós temos dele, é o quanto ele tem de nós. Não é isso? Aham. É uma vacina exatamente naquele trecho que você prega, diz assim, tem muitas pessoas que buscam o Espírito de Deus, mas não sentem a transformação dele, porque não entregam o controle. O que o pastor está dizendo é, você pode morrer pedindo o batismo do Espírito, todo dia, irmão, inclusive toda hora. A questão é importante que isso aconteça. Jesus vai ensinar a orar desse jeito. Mas se você ficar pedindo e não entregar o controle, ficar teimando, esse batismo é anulado pelo seu controle. Essa é a tensão da frase do pastor Fernando. Não é exatamente o quanto nós o pedimos, mas o quanto permitimos que, ao pedir, ele controle tudo isso. Por isso que não está acontecendo muita coisa na vida do pessoal, de algumas pessoas aqui, Fernando. O cara pede, pastor, eu peço o Espírito, eu peço, mas você não entrega o controle. Na hora de ouvir a voz, você não vai pela esquerda, irmão, vai pela direita. Você prefere a esquerda. Aí como é que ele controla? Mas eu pedi, mas é você que está controlando. Então, o Exatamente. pastor falou, pessoas são guiadas pelo Espírito. A gente tem medo disso, Fernando. Sabia? A gente tem medo disso. É tão controlado que a gente tem medo disso. Não para o culto agora, continua pregando. Não fala agora, fica em silêncio. Entende? Essas coisas é fino o processo. O texto não diz que a gente é arrastado, né? O Espírito não arrasta, ele vai guiar. Essa submissão, é por isso que Paulo faz o contraste entre o alcoólatra e o cheio do Espírito. Porque a questão é controle. Quem que controla? Quem controla? E a ideia é para ser cheio, eu preciso me esvaziar. Tá tudo conectado, né? Não é só, eu entendi que eu preciso pedir. Ótimo, mas entendeu o que precisa entregar? Se submeter, entendeu? O Tá. pastor Silvano Barbosa, ele disse para nós, numa aula semana retrasada, a única resposta aceitável diante da soberania de Deus é a submissão. Eu achei essa frase muito impactante. A única resposta aceitável à soberania de Deus é a submissão. Para ser cheio do Espírito, submissão. Paulo estava pregando o evangelho. E a ordem é: ide a todo mundo. Mas a Ásia era todo mundo e o Espírito falou: não, você não vai para lá. A Bitínia era todo mundo, você vai para Macedônia. Então, isso é uma chave importante para a gente ser cheio do Espírito. Pedro jamais iria para a casa de Cornélio, irmão. Jamais. Mas quem é que fala com ele? Não é ninguém, porque se qualquer outro chega e diz para Pedro, ele não ia, cara. Não, Não ia, porque o homem era duro nas suas convicções. Mas quando ele está em cima do telhado, o Espírito Santo diz a Pedro: vai, os homens que estão aí fui eu que mandei. Hein? Rapaz, que coisa extraordinária isso, né? Que coisa extraordinária esse tipo de coisa. Extraordinário. Glória a Deus, irmão. Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque você existe, irmão. amém, eu também te amo, Wagner. Você pode ir no mosaico comigo? Se não puder, tá tudo certo. Cara, não vou conseguir. Me É, perdoe. tá tudo certo. É porque tem coisas acontecendo nos bastidores. É, Vamos nessa. valeu. Um abraço, querido. Fica com Um Deus. abraço. Nossa, é o fino trato isso aqui, ó. Fino do fino do fino. Isso é uma compreensão extraordinária. E a minha alegria, sabe o que é? Que os membros da igreja do pastor Fernando agora têm total condição de entender isso. Ele vai pregar lá. Vai pregar lá. Isso vai crescendo, isso vai crescendo, isso vai crescendo, vai se replicando. Jesus está voltando, irmãos. A igreja está despertando para a necessidade do Espírito. Anote isso no seu coração, amado. Jesus está voltando. A igreja está despertando para a necessidade do Espírito Santo. A gente fala tanto sobre os sinais, né, Aremildo, da vinda de Jesus. Ah, terremotos, guerras, maldade, falta de amor, ok, ok, ok. Só que a compreensão da pessoa do Espírito Santo e a busca dele é um sinal evidente de que a página está sendo virada. E Selma Pereira, nós estamos indo para casa. Ariadne, está ouvindo?
Nós estamos indo para casa, irmã. Marcela, tá pegando a ideia? Nós estamos indo para casa, Tânia. Ei, Leontino, lindinho, fofinho. Acho massa você, Leontino. Leontino é extraordinário, irmão. Sempre no mesmo lugar, amados. Como tem pessoas e as personalidades são diferentes, né? Leontino assiste a sala no mesmo lugar, sempre de camiseta. É extraordinário isso. Joselina, tá ouvindo? Tá ouvindo, não? A igreja está despertando para a necessidade do Espírito. Esther Lopes, ver você como uma criança, adorando a Deus conosco. Esse garotinho está aprendendo que tem que ser pelo Espírito, entende? Não? E isso é uma nova geração sendo formada. Uma nova geração sendo formada. Eu creio, irmãos, eu creio que Jesus está voltando, porque a igreja está despertando para a necessidade do Espírito Santo. Ele agora está sendo estudado em muitos, milhares de lugares diferentes. E deixa eu dizer para você, Rogério Passos, você que está aí religiosamente, irmão, você está provocando isso. Entende, não? Cada moderador da sala entenda isso. Nós estamos provocando isso. Não sozinhos, pelo Espírito. E há outros movimentos? Existem, claro que sim. Graças a Deus, o Senhor disse que ia ser assim. Agora, visível como a sala 57, com a extensão e a profundidade que ela tem, nós estamos ajudando nisso significativamente. Vou dar um exemplo. Pastor Joaquim e a irmã Mariazinha, que me chamaram para pregar na Central ontem, são amigos ativos na sala 57. O pastor Joaquim vai ser impactado pelo que está acontecendo aqui, a irmã Mariazinha também. Para onde eles levaram isso? Para a igreja deles. Isto está, isto está se multiplicando. Jesus está voltando, irmãos, porque a igreja está despertando para a necessidade do Espírito Santo. E glória a Deus por isso. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, ninguém é mais santo que ninguém, a gente só entende uma necessidade maior e está tentando fazer isso. É só isso. Aqui todo mundo pode pecar, aqui todo mundo pode cair, aqui pode haver tropeço. Nós não somos melhores nem mais santos do que ninguém. Nós só entendemos uma necessidade. Estamos tentando mergulhar nisso. Entende? Você também, membro de uma outra igreja, está aí tendo que tomar a decisão pelo seu batismo, né, irmão? Eu sei, você entrou aqui e não imaginou que você seria adventista do sétimo dia, né? Eu sei disso. Mas Deus está dando para você, amigo, a chance de conhecer novas verdades que vão mudar e completar o quadro do seu cristianismo. Glória a Deus pela sua presença aqui, tá bom? Corra e toma a decisão logo do seu batismo na igreja adventista. Estou falando para você que está com dúvida, para você que está com o coração queimando. Meu Deus, eu tenho 30 anos dessa igreja aqui, e agora? Eu nunca professei fé nenhuma, sempre estive à deriva. Deus está me chamando para ser adventista. Eu não sabia que isso ia acontecer comigo. Estou falando para você mesmo. Rápido, rápido, tome a sua decisão. Procure uma igreja adventista mais perto da sua casa e diga: olha, eu assisto a sala 57. Eu quero ser batizado nessa igreja. Vai lá, vai lá. Tira as fotos do seu batismo e manda para a gente. A gente quer contar a sua história aqui. Estou falando para você, irmão. Estou falando para você que está aqui, adorando conosco, que está descobrindo verdades cruciais. Corre, corre. Deus está chamando você. Deus está chamando você. E louvado seja Deus por isso. Deus abençoe, viu, amados, nesse dia especial na presença do Senhor, né? Então, e que precisamos continuar, irmãos, orando pelo Rio Grande do Sul. Ontem choveu forte lá e Eldorado, as águas começaram a subir novamente. A cidade de Eldorado começou a ser novamente alagada pelas fortes chuvas que estão acontecendo naquela região. As águas desceram, né? Você percebeu que o noticiário de televisão já não notifica mais com tanta intensidade. Já não são mostrados os caminhões com comida, água, mas a situação é bastante difícil naquela região. E eu vou repetir, ontem em Eldorado, choveu lá e as águas começaram a subir de novo. Vamos orar por esse estado, irmãos. Orar pelos irmãos que estão ali, nossas igrejas, todas as pessoas daquela região.
o nosso irmão Jorge Fischer, que mandou essa mensagem para a gente, está adorando conosco aqui na sala. Hoje está fazendo um trabalho extraordinário de acompanhamento de pessoas que são vítimas dessa catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul e continua acontecendo, tá? Então, por favor, trabalhem firme aqui. Deixa eu falar um pouquinho com o nosso amado Jorge Fischer. Abre aí, amado, por favor, o seu áudio. É só abrir na caixinha que eu te mandei, Jorge. Isso, põe o óculos, que sem o óculos tu segue igual eu. Só um pouquinho, Jorge. O Jorge está vivendo isso lá, irmãos. Eu quero que vocês ouçam um pouquinho para a gente orar. Abre aí, Jorge, seu áudio, por gentileza. Pronto. Bom dia. Bom dia, tudo bem, amada? Como é que tá? Tudo bem, querido? Você mandou aqui que Eldorado recebeu água novamente. Exatamente, pastor. Ah, Eu estou conversando com vocês de dentro do meu carro, tá? Eu estou dentro do carro, o carro está abrigado e nesse momento parou a chuva. No momento que eu decidi vir para dentro do carro, é porque não teria como ouvir a sala, nem falar com vocês, devido ao barulho de tantos raios, trovões e chuva, tá? É muita coisa. Nós aqui na nossa casa, nós estamos num local privilegiado, estamos numa região alta, com certeza é um grande alívio, mas vamos ficar ilhados, já estamos ilhados. Pastor, eu tenho que comunicar à sala que nós estamos recebendo em breve, aqui no Parque Eldorado, 250 famílias que serão abrigadas em casas, aquelas casinhas da ONU, né? Casinhas de refugiados. Então, existe uma, uma atenção do nosso povo, né? Do povo local. Está todo mundo apavorado, porque as necessidades básicas aqui já são difíceis. A saúde, a segurança, o comércio, tudo é difícil. A gente está tentando montar um trabalho com o projeto Reerguer RS, para que a gente possa dar um suporte para eles, né? Tanto os nossos irmãos que estão chegando, quanto os nossos irmãos daqui que estão temerosos. Nossa vontade é trabalhar os irmãos que são moradores do local, para que eles possam entender que se a gente receber esses irmãos com amor, sendo anfitriões, entendendo, sendo empático, entendendo que eles perderam tudo, que eles não têm nada, né? E entendendo que eles são pessoas ativas, cada um com a sua inteligência, cada um com o seu grau de possibilidade de reerguer, que nós podemos ir em frente. Então, assim, tenho projetado coisas, preciso da ajuda dos irmãos da Sala 57, que são daqui do Rio Grande do Sul, né, para que a gente possa se mover como comunidade 57 para desenvolver esse trabalho. Eu vejo um potencial muito grande. Nós temos uma pequena igreja aqui no Parque Eldorado que está surgindo, está sendo construída. Eu acredito que ainda esteja no status de pequeno grupo, mas é uma bênção para todo o distrito essa oportunidade, essas pessoas que estão chegando aqui. Então, assim, eu clamo a Deus que toque no coração dos irmãos. Eu quero pedir para os moderadores que a gente consiga fazer um grupo dos adoradores que são daqui do Rio Grande do Sul, que a gente consiga esses números de telefone. Eu tenho conversado com pessoas muito queridas e de grande conhecimento, grande experiência da sala, né? Irmãos, eu conversei com a irmã Lília, que tem toda aquela experiência da Ucrânia, conversei com várias pessoas, muitos me perguntam assim, qual é o projeto? O projeto
o Espírito Santo está mandando. Tanto que esse grupo que está chegando, foi no final da semana passada, eu fiquei sabendo das informações de como será esse alojamento, né? Então, assim, o reerguer é uma coisa muito maior do que eu mesmo posso pensar. É, é muita coisa para falar na sala, até mesmo porque depois desse sermão, né, de águas profundas, a gente está em águas profundas. Literalmente, a gente está em águas profundas. Eu aprendi com o Wellington, uma vez ele me mandou um e-book sobre águas profundas, e parece que na leitura daquilo ali, naquele dia, eu realmente converti nesse sentido. Então, pastor, assim, ó, as minhas palavras são poucas para as necessidades e possibilidades que o Espírito Santo tem para trabalhar aqui. Então, assim, não tenho muito a acrescentar, pastor. Eu peço a colaboração. Sei que a sua vida está sendo bastante difícil com a irmã Ana, com as viagens, com todas as programações. Eu sonho, tá? Eu sonho que esse projeto é o início de uma grande programação da Sala 57 aqui no Rio Grande do Sul, movimentando todas as igrejas do Rio Grande do Sul, pastor. Amém, Tá? querido. Eu Amém. lhe falei a respeito de um marca-página interativo que a gente criou com a Ellen, tá? Que vai ser grandioso, tá? E eu quero tocar isso em frente. Quero em breve ver o senhor, o Wellington e a turma toda aqui, Em nome de tá? Jesus, ore por isso. Vamos orar agora para essa chuva cessar, para que essas águas escoem e os irmãos não sofram novamente danos pela Amém. enchente, queridos. E Amém. ore Obrigado, por pastor. Jorge, que está agindo ali de maneira voluntária, amor puro ali, transpirando pelo coração dele e da esposa, para abrigar essas pessoas. Obrigado, Jorge, pelas palavras, que Deus te abençoe sempre. São as mais diversas necessidades que o mundo tem, né? Que cada região tem, ora chuva, ora seca, e aí a gente vai alternando entre as catástrofes naturais em função da agressão do próprio homem no ciclo de vida, né? No ciclo de vida. Milene, abre aí seu áudio, por favor. Eu quero fazer só uma perguntinha para você, só um minutinho que eu vou liberar você. Vai aparecer uma caixinha, é só você liberar o seu áudio. Bom dia, tudo bem? Bom dia, pastor. Tudo bem, graças a Deus. Me diga uma coisa, você está na sala há quanto tempo? Eu estou na sala há aproximadamente uns 2 anos, mas por um período eu fiquei um pouco ausente e depois eu retornei novamente. O Espírito Santo me incomodou. E desde que eu entrei, eu logo fiz a minha lista de transmissão e fiquei, então, mandando links e as pessoas começaram a me cobrar e eu voltei para a sala. Me diga uma coisa, por que que você deixou? É, Às vezes a gente acaba se descuidando, né? Não se esfriando, desanimando. E eu fui cobrada, o Espírito Santo me incomodou e eu retornei para a sala. Você sabe que o pessoal do Antigo Testamento, na travessia do deserto, eles se acostumaram com o maná que caía todo dia. Era incrível, incrível. O pão caía do céu, irmã. Quando eles saíram do Egito, o mar se abriu. As águas de Mara se tornaram doces. Ellen White disse que durante toda a travessia, nenhuma roupa deles estragou, nenhuma sandália quebrou. Deus cuidava de tudo e o povo queria o Egito. Por isso que a ênfase aqui, Milene, não está em apresentar para vocês milagres dessa linha que os pentecostais, neopentecostais enchem as igrejas, milagres de cura física, que a ênfase é pesada nesse lugar. Sabe por quê? Milene, Deus pode levantar todo dia um deficiente de uma cadeira de roda, sabia? Aqui na sala. Ele pode devolver a vista aos cegos todo dia. Ele pode trazer um relatório de um câncer curado todo dia. Mas essa não é a questão, sabe por quê? Nós vamos nos acostumar com isso. Entende? Nós vamos nos acostumar com isso. E mesmo Deus mostrando esses milagres físicos, que para nós são evidências claras de que Deus está agindo, nós nos acostumaríamos com isso. Você quer ver, ó?
Todo dia Deus não apresenta um milagre de uma vida transformada no testemunho aqui? Você já viu quantos milagres? Milene, é um milagre todo dia. E por que que essas coisas não suportam a gente? Elas não dão conta da gente. Nossa natureza é tão ruim, Milene, é tão ruim, que mesmo que Deus mostre milagre todo dia, nossa natureza não, essas coisas não aguentam a nossa natureza. Por isso a ênfase da sala 57 é no milagre da regeneração diária. Você tem que ser renovado todo dia para aguentar todo dia. Não é uma questão se Deus faz um milagre, dá a vista. Não. É se você foi regenerado hoje para hoje. Porque a luta é incansável. Entende? Você pode se acostumar com esses milagres. Muito embora Deus possa realizá-los como eu orei hoje. Uma outra pergunta. Nesse período intermitente que você esteve ausente, você deixou de mandar os links na sua lista de transmissão ou você não tinha antes? Pastor, quase todas as vezes eu mandei link, raramente eu fiquei sem mandar. Então, o que me fez voltar foi as pessoas me cobrando, porque às vezes eu deixava de enviar. Como tem pessoas que acompanham, então eu recebi a cobrança. E o link você não me enviou, e eu não enviei, no outro dia eu já enviava, mas por vezes eu esquecia e eu era cobrada. Sabe o que acontece de muito grave com quem deixa de frequentar a sala? É que leva consigo a lista de transmissão. Deixa de enviar o link. E a cadeia de vida que que esses links provocam, ela é quebrada porque quando você desiste, você não desiste só. Você desiste juntamente com todos os outros que dependem de você. Nesse aspecto, Rogério, eu entendo que a sala é mais um milagre. Porque como é que a gente consegue ainda ter 4.500 pessoas, 4.500 famílias, visualizações de quase 20 mil, todo culto? E nós dependemos de uma coisa orgânica como essa. É de Deus, purinho de Deus isso. Purinho de Deus. Depois que você voltou, Milene, quais foram as bênçãos que você recebeu e o que que a sala representa para você? Pastor, eu tenho visto a minha vida transformada pela ação do Espírito Santo. E a sala representa para mim a vida assim, crescimento espiritual, desaguar, vidas transformadas. Então eu falo de Jesus o tempo todo. Quando eu não tenho oportunidade de falar com alguém, eu estou em constante falando com o Espírito Santo o tempo todo, conversando com ele. Mas quando eu vejo alguém, eu não consigo ficar sem falar de Jesus, sem perguntar: você conhece Jesus? Se você não, se a pessoa diz não conheço ou se fala que conhece, ali a gente já começa a conversar, falar sobre Jesus e passamos tempos ali falando de Jesus. Na sexta-feira eu me encontrei com uma amiga e ela disse assim, ela contando da experiência dela com o Espírito Santo, e ela é de uma outra denominação que antes eu também era, e ela disse assim: olha, tem algo errado com você, porque você me conhecia há tanto tempo e você nunca falava de Jesus para mim. Eu disse: como eu vou falar de alguém que eu não conheço? Eu não conhecia, eu não tinha a experiência que eu tenho hoje. Ela disse: realmente eu percebo que você é outra pessoa, porque hoje você fala o tempo todo do Espírito Santo, de Jesus. Falei: pois é, você me perdoa, porque antes eu não falava, porque eu não tinha essa intimidade com ele. Hoje eu tenho, então hoje eu falo o tempo todo. Eu abri o meu carro e mostrei para ela, falei: olha, isso aqui tudo é folheto para me evangelizar. Tinha mais de 300 folhetos, né? Eu não contei, mas eram 3 pacotes. E eu falei: essa bolsa aqui é cheia de material missionário. Eu comecei a entregar para ela. Falei: ó, vou deixar isso para o seu filho, esse aqui para você. Então, hoje a minha vida é essa, pastor. A minha vida realmente foi transformada depois que eu conheci, que eu passei a ter essa experiência com o Espírito Santo. Milene, essa mulher que não falava de Cristo, muito embora estivesse na igreja, você era adventista. Nesse tempo que eu não falava, pastor, eu era de uma outra denominação. Nós passamos um tempo afastadas, quando ela me
Quando nós nos aproximamos novamente, eu já era adventista, já tinha me tornado adventista. Que legal, né? Porque é muito importante o que você diz, né? Como é que eu vou falar de alguém que eu não conheço? Perfeito, perfeito. E esse negócio que você fala assim, ó, eu não consigo mais ficar parada, é porque quando a gente está cheio do Espírito Santo, não tem outro lugar, irmãos. Vida transformada, pregação da palavra. Vida transformada, a gente só quer isso. A gente só faz outra coisa porque é o jeito. O cara só vai lá pro consultório onde ele é dentista, porque é o jeito. O cara só pega a malinha dele para sair como advogado, porque é o jeito. O médico só vai fazer a cirurgia, não tem outro jeito. Ele tem que fazer, tem que ganhar o pão de cada dia. Mas ele sai mesmo com vontade de falar de Cristo. Porque esse é o impulso que move a gente. Quando você está cheio do Espírito, a gente quer falar de Cristo. A Ellen White fala disso. Ela diz assim, ó, o primeiro impulso de um coração regenerado é levar outros ao Salvador. É o primeiro impulso, irmão. Até já fiz muitas vezes aqui na sala, né? A mão representando o coração, ó. Primeiro impulso. O coração bateu? Bateu em Cristo? Bateu, tá cheio do Espírito? É falar de Jesus para outros. Aí a Amém. gente fala assim, ó, entregando folheto, a gente dá um grito com a própria vida, a gente dá estudo bíblico, a gente leva para a igreja, a gente leva para o pequeno grupo, aí a maneira prática de pregar com a vida, você tem muitos caminhos, né? Muitos. Obrigado, viu, pela sua presença aqui. Não saia mais dessa sala, Em nome de Jesus. até Jesus voltar. Rogério, ora por nós, por favor, varão. Oremos. Deus, nós te agradecemos por esse encontro, por essa sala, por esse estudo, por esse buscar mais profundo do teu Espírito. São muitas as nossas limitações ainda, estamos aprendendo a andar no Espírito, mas o pouquinho que nós temos já é tão bom que nós queremos experimentar mais, nós queremos mergulhar mais fundo e nós te pedimos que nos ajude nesse caminhar. Espírito Santo, tenha paciência conosco, mas vá nos modelando a imagem de Cristo para que as pessoas percebam que houve transformação, que o nosso falar não é mais o mesmo, que o nosso agir é diferente e que temos sempre no coração a certeza agora que não vivemos mais nós, mas Cristo é que vive em nós. Obrigado por essa sala abençoada, obrigado pela vida da Milene e de todos que estão assistindo nesse momento essa sala. Abençoa o pastor Wagner de forma especial, dá a ele a força necessária, os milagres que ele precisa, visita a sua casa, o Senhor sabe o que é necessário fazer e no tempo certo o Senhor fará. Dá-nos uma semana de boas notícias, uma semana vitoriosa. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Rogério. Obrigado, Milene. Deus abençoe vocês ricamente, viu? Grande dia, Amém. presença de Deus. Obrigado, Topetinho de Ouro. Eu quero aqui terminar a sala hoje fazendo uma alusão ao dia do ancião. Vemos ontem, na sequência da igreja, né? O dia do ancião. Esse aí, irmãos, são os fundos da minha casa. Ontem nós almoçamos com cerca de 50 pessoas, anciãos e parentes, familiares dos anciãos das minhas 4 igrejas. Só não tivemos a presença de 3 deles por questões específicas aí, ó. Esse aí são os fundos da casa onde eu moro, e aí um grupo de membros da igreja almoçamos juntos, oramos juntos. Eu depois apresentei nome por nome, esposas, né? Eles oraram uns com os outros, anciãos que não se conheciam. Eu disse: "Agora você vai orar com um ancião que você não conhece." Fizemos várias rodinhas de oração, foi uma bênção. Aí, numa perspectiva maior, ó, aqui de onde eu tirei a saída da minha cozinha, tá vendo? Aqui a mesa, tive a alegria da minha esposa participar com a gente, foi uma bênção. E lá estão os irmãos comendo e a gente celebrando o dia do ancião. Alguns deles, não vou mostrar todos aqui. O irmão Filgueiras estava conosco, é assistente à sala 57. Pedro, garotinho de Jesus, desbravador, aventureiro. Mostrar alguns só, são 16 deles. Esse é o irmão Pedro, uma benção. Eu entreguei para eles uma lembrancinha, aqui dentro um porta-trecos, né? Aqui tem
um texto escrito por mim, uma carta direcionada aos anciãos, uma revista do ancianato dentro desse compartimento, e entregamos para eles um certificado, agradecendo pelo comprometimento deles com a obra do Senhor, né? Esse é o mais recente ancião do distrito, o irmão Wallace, a esposa dele, assistente aqui na sala, uma benção, esteve conosco. Só alguns dos nossos queridos anciãos, são 16 anciãos e anciãs aqui no distrito. Para você que está aqui na sala, que é da sala, que está adorando conosco agora, que é ancião da igreja, que é anciã da igreja, um grande abraço no seu coração, que você continue sendo essa bênção especial para a sua igreja, tá bom? Já oramos, encerramos com o nosso mosaico, e parece, eu não sei, eu acho que eu ouvi. Deixa eu ver. Bom dia, pastor Baiano. Bom dia, com alegria! Bom dia, com alegria a todos da Com sala alegria. 57. Com alegria, bom dia, Marcelo. Vambora, até amanhã, até amanhã, até amanhã. Até amanhã, até amanhã, até amanhã. Não tem falta de carinho, não, mas... Transmissão do YouTube, clique no joinha. É isso mesmo, Clique no joinha. Um, dois, três, até amanhã. Até amanhã. No joinha. No joinha. Clique lá no joinha, meu No povo. joinha. No joinha. Dá um joinha, meu